começando o vídeo aqui da nossa disciplina de desenho topográfico. Vamos continuar então na nossa série aqui da parte de informática. Esse vídeo aqui, a gente vai começar a ver o software Excel do pacote Office. Tá? Vamos ver algumas configurações básicas e também já vamos ver algumas funções matemáticas aí que a gente utiliza na nossa profissão aí na agrimensura, tá? Não vou me aprofundar muito também, mas vou mostrar aí algumas funções matemáticas, então, e algumas configurações básicas aí de exibição. Beleza? Então, estou com ele aqui aberto, né? Iniciei uma nova pasta de trabalho, tá? Assim como lá no Word, que tem o outro vídeo, a gente consegue alterar a fonte, tamanho de fonte, né? Aquelas configurações básicas ali. E também aqui já tem a questão da borda, tá? Então aqui a gente consegue desenhar a borda. Por quê? Essa borda que está aqui cinza mais clara, ela não aparece na nossa impressão, ou quando a gente passar daqui para um outro software, por exemplo, a gente está fazendo as planilhas aqui e copiando lá para um relatório lá no Word, né? Aqui essas células não vão aparecer, então a gente precisa desenhar uma borda. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, pontos, e aí eu dou os nomes dos pontos aqui, né? E coordenadas x, coordenadas y, tá? Para sair essas divisões, eu teria que entrar aqui e criar as bordas. E aí tem vários estilos, né? A gente pode ir desenhando aqui, ou colocar todas as bordas, colocar borda mais espessa, tá? Tem várias configurações aí de borda que a gente consegue fazer e até desenhar ela, né? Por aqui. Outra coisa que a gente tem aqui também é essa função aqui, ó, mesclar células. Ela mescla, né, e centraliza. Por exemplo, se eu quisesse escrever aqui, ó, coordenadas. Esse coordenadas é referente ao x e ao y. Ele está na célula B1, mas eu consigo, então, selecionar aqui, ó, mesclar e centralizar. E agora ela está ocupando as duas, né? Tá? E já está centralizada, que é esse alinhamento aqui. Igual o nosso texto também lá no Word, para ficar à esquerda, à direita e centralizado. Consigo centralizar aqui também. Aí eu posso vir aqui agora em tudo, ó, e refazer ali minhas bordas. Deixar, por exemplo, sem borda e agora crio ali as bordas novamente. São configurações aí para a gente estar colocando na nossa tabela, né? E outras coisas, por exemplo, aqui o tamanho a largura a gente pode botar manualmente, ou podemos também, se a gente der um duplo clique, ó, tá vendo? Ele já foi para o tamanho exato que a célula precisa para aparecer o texto. Vamos supor se eu tivesse um texto aqui bem maior, tá? Botei meu nome aí, eu dou um duplo clique aqui, se eu não quiser mesclar as células, né? E ele já foi para o tamanho, tá? Outra coisa também, quando está na célula, se eu quero alterar o que está na célula, ou continuar escrevendo dentro dela, eu tenho que dar um duplo clique, ou então apertar F2 e ele já aparece ali também para continuar escrevendo, tá? Se eu simplesmente pegar e começar a escrever outra coisa aqui em cima, ó, ele apaga, tá? Ele já apaga e se eu der um ESC, ele volta, tá? Outra coisa é a questão do Enter. Eu posso, por exemplo, ativar aqui uma quebra automática. Ó. Posso ativar aqui uma quebra automática e aumentar aqui para baixo. Ele já fez a quebra para mim ali
e separou em outras linhas, né? Tá vendo? Agora ele tá... Ó, ele fez assim. Outra forma de fazer isso, se eu quisesse, na hora de estar escrevendo aqui, vou escrever numa outra célula aqui embaixo, ó. Na hora que eu estou escrevendo, eu quisesse já dar esse Enter. Para o Enter funcionar, se eu apertar o Enter aqui, ele já vai para outra célula, né? Para o Enter funcionar dentro da célula, eu preciso apertar o Alt. É o Alt à esquerda da barra de espaço, né? O da direita, em alguns teclados, a maioria deles hoje em dia já está escrito Alt GR, que é outra função. Então, aperta o Alt, dá um Enter, ele vai para a linha seguinte. E aí ele já também deixa o tamanho da célula certinho ali, tá? Ó, ele já aumentou o tamanho. Beleza? Então tem essa função aí também. Deixa eu deletar aqui, ó. E aí ele já volta para o tamanho certinho ali a célula. Algumas outras coisas que dá para a gente fazer. Colocar uma cor de fundo, né? Por exemplo, esses aqui que são fixos. Ó, se eu apertar, ó, quando eu aperto e vou correndo, ele seleciona a célula. E se eu quiser, por exemplo, continuar a seleção, aperto o Ctrl, ele continua. Eu poderia vir aqui e botar um fundo aqui mais, um fundo cinza, tá? Ou voltar para sem nada, ó, sem preenchimento. Agora eu vou mostrar aqui para vocês também algumas funções matemáticas que a gente pode tá tendo aqui, tá? Que a gente pode tá inserindo aí questão matemática ali básica, né? Soma, subtração, tal. E vou mostrar algumas outras que a gente utiliza aqui na agrimensura, que é a média e o desvio padrão, tá? Isso aí depois vocês vão ver a aplicação melhor lá na disciplina de geodésia elementar, mas aqui eu já vou mostrar para vocês como que a gente pode estar fazendo essas funções. Beleza? Então, função iniciando ali as funções, né? Para a gente começar função matemática, tá? Aqui tem várias fórmulas, tem bastante coisa aqui. E sempre quando a gente pode vir por aqui, ó, inserir função, ele vai te dar várias funções aqui, que ele já tem, né, padrão, ou aqui já está como mais recentemente usado, ou a gente pode botar tudo, ó, e aí tem todas as funções matemáticas que contém o Excel, tá? Então, eu vou até sair daqui. Para essas funções mais básicas, a gente não precisa nem entrar aqui por inserir função. Sempre que a gente iniciar uma célula com igual, ele já entende que é uma função matemática, tá? Eu vou botar aqui uns valores aleatórios. Então, 5, 10, 15, 20, tá? Só para a gente ver essas funções aí. Então, ó, por exemplo, se eu der um igual aqui, eu posso clicar na célula, né? Ó, por exemplo, célula B3 mais a célula C3 e ele faz a soma ali automática, né? Certo? Vou botar aqui uma bordinha só para... Tá? Então, ó, posso escrever aqui, ó, soma. E aí, ele já fez ali a soma. Se eu quisesse, por exemplo, a subtração, multiplicação e divisão. Ali bem as 4 funções básicas aí, né? Então, a subtração, mesma coisa, ó, igual esse menos esse.
e aí ele faz a subtração. A multiplicação, a mesma coisa. Igual esse vezes esse aqui. E já fez. E a divisão igual esse dividido por este. E aí ele fez, tá? Então, sempre começando ali com o igual e colocando o que representa, né? Então, a soma é o mais, a subtração o menos, a multiplicação é o asterisco, tá? Que ele entende como função matemática, e a divisão, a barra, tá certo? Só para a gente lembrar ali qual que é cada um dos sinais, né? Vou aumentar aqui a letra para ficar mais fácil. Tá? Então, soma, subtração, multiplicação e a divisão. Agora, por exemplo, se eu quisesse trazer isso aqui já direto aqui para baixo, ó. Vendo? Então, o que eu fiz? Vou mostrar novamente. Peguei aqui por esse quadradinho e puxei aqui para baixo e ele já fez a soma dessas duas células aqui também. Ou podia vir e fazer já de tudo, né? Ó. Já fez a subtração, já fez a multiplicação e já fez a minha divisão também. Se eu tivesse mais valores, já consegue pegar aqui, ó, e fazer tudo isso também. Outra coisa que ele entende, por exemplo, se eu tiver uma sequência aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Ó, ele já entende e já faz a sequência também. Se tivesse de 2 em 2, ó, 2, 4, 6, e eu vim aqui puxar, ele também já entende isso e já faz automático, tá? E aí aqui eu tenho algumas outras funções também que eu consigo adotar. Por exemplo, ó, vou colocar aqui, o somatório. Eu posso somar todas essas aqui. E como que eu faria? Ao invés de somar, né, eu poderia colocar lá, igual, né, o D3 mais D4 mais D5 e assim por diante. Ou outra forma de fazer é a autossoma. Ó. E ele já fez a soma de todas essas células aqui, ó. Tá vendo? Então, como que seria? Escrevendo, né? Ele tem a autossoma, mas eu posso vir aqui e escrever soma, abro o parênteses e somo tudo ali, fecha parênteses, ele já faz a autossoma, tá? Então essa é a autossoma, mas tem outras funções aqui já também, ó. Média, contar números, máximo, mínimo. Então vamos lá, ó. Essa é a soma. Se eu quisesse agora fazer a média. Ah, só vim aqui clicar e botar média. Só que, ó, reparem que ele pegou o soma também, que eu não quero. Então eu posso vir aqui e boto lá, ou seleciono, né? Posso vir aqui direto e selecionar o que eu quero, que é só até o D9, ele tinha pego o D10, e dar um Enter. Então essa é a média daqui. Ou contar números. O que é o contar números? É quantas somas ele fez, né? Então, ó, contar números. Beleza? Tem aqui também contar números. Só preciso selecionar o que realmente eu quero. As que a gente usa bastante, né? A média a gente vai usar bastante aí. Deixa eu dar um destaque aqui para ela. Vamos por aqui, ó. Média a gente usa bastante. Outra que a gente
vai usar bastante também é o desvio padrão. Desvio padrão, tá? Quando eu clico igual aqui, ó, começo a escrever, ele vai aparecer um monte de desvio padrão aqui, tá? Para nós aqui na agrimensura, eu vou até vir por aqui, ó. Vou aqui pela fórmula, tá? Ó, ele tem alguns desvios padrões aqui, tá? Então, ó, eu posso clicar aqui na ajuda por essa função, ela me mostra o que ela está fazendo. Tá, o desvio padrão, tal. O desvipad A, ó, desvio padrão também, ele vai pegando os números. E aqui que a gente tem que se atentar, ó, desvipad A. O desvipad A, ó, ele considera os argumentos de uma amostra da população, que ele é N-1. O outro, o desvipad.P, ele considera da população inteira, tá? Quando a gente fizer, a gente vai sempre utilizar o N-1, que é o ponto A, beleza? Então, quando vocês utilizarem o desvio padrão aqui na agrimensura, utilizem o ponto A, que é o N-1. Lá na geodésia elementar, vocês vão ver isso aí também, beleza? Então, desvio padrão, N-1 é o ponto A, desvipad.A. E aí, quando você der o OK, ele vai pedir ali as células. A gente pode vir aqui e selecionar, dar um Enter, um OK. Ele já calculou aqui o meu desvio padrão. Tá? Não vou entrar muito no mérito do desvio padrão aqui. Lá em geodésia vocês vão entender melhor. Mas só lembrar, então, que aqui o desvipad, né, é o ponto A. O que é o ponto A? É o N-1, seria o número de amostras menos 1. Vocês vão ver melhor lá, beleza? Mas aqui para o Excel, vocês vão utilizar então esse com N-1. Vamos botar aqui também, ó. Então, essas duas aqui vocês vão estar utilizando bastante, né, de desvio padrão. Vocês vão ver outras fórmulas, né? Com a calculadora também, a Cássio, que faz direto. Mas aqui pra gente, então, seriam essas, desvipad.A e a média. Tá? Uma outra coisa que tem aqui também, que seria legal, vamos supor que a gente tem ali vários números. E a gente tem um valor padrão ali, que é o 5. Beleza? Vamos supor que eu queria pegar esse valor padrão 5 aqui e que, novamente, eu vou fazer assim, ó. Só para ficar mais fácil ali de entender. Tá? Vou fazer a soma, a subtração, vou fazer todos eles novamente. Vamos supor que eu quisesse somar todos os meus números com esse 5 aqui. Então, eu boto lá, igual a minha célula K3 mais a minha célula J2, que é onde está o 5, né? Só que aqui, ó, quando vou fechar ela, o que acontece? Quando eu descer, se eu quiser fazer para todas, ó, aqui ele não somou, aqui ele não somou, aqui ele não somou e aqui ele também não somou. Então, como que eu faço para travar essa célula 5 aqui, tá? Eu vou vir aqui de novo nessa minha célula, ó. Eu tô em cima do J2, tá? E aí tem duas formas de eu fazer isso, tá? Mas o símbolo é o cifrão. Então eu posso vir aqui colocar direto o cifrão. Antes do J, ele trava a coluna. E antes do 2, ele trava a linha. Então aqui eu travei os dois, ó, tá? Então tá travado a célula 5. E eu puxei tudo para baixo, ó. Agora ele fez, porque ele travou essa célula com o meu cifrão. Eu posso escrever, fiz dessa forma. Opa. Agora eu vou fazer a subtração. Então, agora, esse menos
esse aqui. Se eu apertar F4, tá? Ele faz sozinho, ó. F4, F4 travou a linha 2 e F4 travou a coluna J, né? Ó, e não travou nada. Travou tudo, travou a linha, travou a coluna, não trava nada. Então, apertando o F4, ele faz isso sozinho também, tá? E faço tudo. Se eu quisesse vir aqui e botar para o lado, só que ó, ele mudou a célula. Ele foi do K, ele foi para o L, né? Então, eu quero que seja o K de novo e eu quero travar. Aperto F4, só que eu só quero travar a coluna. E aí depois eu só mudo o sinal ali, tiro e boto a multiplicação. Se eu vier aqui para o lado agora, ó, ele além de travar, aí eu posso vir aqui e só mudar a divisão, né? E aí, agora puxando para baixo, ele fez... Opa! Tem algum errinho aqui. Ele travou a linha. Ah, tá, eu travei errado, né? Era para travar, então, aqui, ó. Beleza. Travou agora a coluna, que é o que eu quero travar. Muda aqui multiplicação para divisão. E agora ele fez todas as contas ali. Tá? Então, o cifrão ele trava a célula antes, tem que botar o cifrão antes do que você quer travar. Se você quer travar a coluna, antes da letra, né? Se você quiser travar a linha, antes da linha. Quiser travar os dois, antes dos dois, bota o cifrão. Para não ter que escrever, pode ir direto pela célula, pelo F4. Basicamente, essas são as funções básicas em matemática que a gente usa na agrimensura, tá certo? E algumas configurações básicas aí do Excel também. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.